Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Poema do ex-futuro doutor. Esse poema foi escrito por Alziro Zarur na década de 1940 e faz parte de seu livro Poemas da Era Atômica, publicado pela LBV. Nesse poema, ele vai falar de duas decisões dolorosas que teve de tomar em sua mocidade. A primeira foi a de entrar na faculdade de Direito, somente para atender um desejo insistente de seu pai. E a segunda foi a de abandonar o curso, pois sabia que isso ia causar uma grande dor ao coração do bom velhinho. Foi o que fez também o apóstolo Paulo, o qual decepcionou profundamente seu pai ao deixar a promissora carreira de rabino para tornar-se um mero pregador do cristianismo, chamado Caminho naquele tempo, como conta Emmanuel no seu livro Paulo e Estevão. O curso de Direito não atendia os anseios de Zarur, e ele percebeu que insistir nessa direção seria contrariar seu próprio destino. E ele vai justificar seu desinteresse por esse estudo, citando como um dos motivos a tese do criminoso nato, elaborada por Cesare Lombroso. Lombroso foi um médico, cirurgião e psiquiatra italiano que viveu no século XIX e que era adepto das escolas positivista, materialista e evolucionista. Para ele, a personalidade moral do indivíduo era proveniente da secreção do cérebro, e tudo isso se extinguia com a morte. A tese do criminoso nato estabelecia que esse tipo de criminoso era uma espécie de subtipo humano, um sujeito de sentimentos primitivos que já nasce predestinado a cometer crimes. Para chegar a essa conclusão, Lombroso estudou mais de 25 mil criminosos encarcerados e fez pelo menos 400 autópsias, encontrando neles o que chamou de estigmas da criminalidade, ou seja, os sinais pelos quais é possível reconhecer um criminoso em potencial. Esses sinais são tão deprimentes para a espécie humana que nos abstemos de mencioná-los aqui. A tese de Lombroso evoluiu da hereditariedade ao atavismo, à epilepsia e à loucura moral. Sustentava de forma radical que o criminoso deveria ser identificado e segregado da sociedade antes mesmo de haver cometido o crime. Enfim, a teoria sobre a criminalidade nata vigorou por muito tempo na Europa, mas foi perdendo força com o passar dos anos e caindo em desuso, por ser considerada tendenciosa e preconceituosa. Entretanto, alguns de seus resquícios ainda perduram até hoje, como se pode ver na forma como as abordagens policiais são realizadas no mundo todo. O interessante é que Lombroso, atendendo às insistências de um amigo, foi assistir a algumas experiências de materialização realizadas pela famosa médium italiana Eusápia Palladino. Ele ficou impressionado e admitiu mais tarde a realidade dos fenômenos, mas, preso às suas convicções materialistas, as quais não lhe permitiam
aceitar que houvesse pensamentos sem cérebro, entendeu que tais fenômenos originavam-se das funções neurofisiológicas da médium. Em uma das sessões, porém, um vulto materializou-se e veio deslizando na sua direção. Lombroso ficou pasmo e arrepiado, pois reconheceu no vulto sua falecida mãe. Ela aproximou-se dele, abraçou-o carinhosamente e beijou-lhe as faces. Ele abraçou-a também, sentindo seu corpo e seu calor. Embora já um pouco surdo, ouviu a mãe dizer-lhe claramente em seu dialeto: "Meu filho." A partir daí, Lombroso leu tudo o que pôde sobre espiritismo e tornou-se espírita. Escreveu um livro sobre o assunto intitulado Hipnotismo e Espiritismo, editado pela LAC e por outras editoras. Ele confessa que seus amigos tentaram demovê-lo de publicar o livro, pois certamente viria denegrir sua reputação de cientista. Lombroso entendeu, porém, que era seu dever coroar sua carreira defendendo aquela ideia que era a mais contestada e zombada do século. Assim, refutou a tese do criminoso nato e publicou a obra. E aconteceu o que já era esperado. A ciência oficial resolveu, a partir daí, só reportar-se à primeira fase da produção científica de Lombroso, correndo a cortina sobre sua fase posterior como espírita. Zarur, em sua mocidade, já conhecia de forma profunda o espiritismo. Por isso, o interesse maior que já direcionava sua vida era batalhar não por um direito torto, que é passageiro, como vimos no caso de Lombroso, mas pelo direito divino, que é tão eterno quanto a própria eternidade. Por fim, pedindo desculpas a seu pai por aquela atitude aparentemente intempestiva, argumenta que o grau de doutor nada viria acrescentar a seu orgulho já defunto, por isso preferia seguir a sua própria vocação. E foi em frente. O poema vai revelar o quanto, por amor a seu pai, essa decisão foi dolorida para o futuroso jovem que nunca chegaria a ser doutor em direito humano. Dito isto, vamos ao poema. Poema do ex-futuro doutor, Alziro Zarur. Meu pai, o seu pedido foi uma ordem para este seu desobediente filho. Mas para que seguir sinuoso trilho? Não pode haver progresso na desordem. Seu sonho, eu sei, era me ver formado para, com santo orgulho peremptório, montar-me luxuoso consultório com uma placa de título advogado. Fiz-lhe a vontade e não havia jeito senão provar-lhe a minha gratidão. E num vestibular sem atração, entrei na faculdade de Direito. No princípio, confesso, até gostei de conhecer aquele mundo novo e frequentei, humilde homem do povo, o tradicional templo da lei. Entre colegas fiz bons camaradas. Já os professores bons são muito raros, mas li pacientemente aqueles caros compêndios das matérias programadas. Às vezes, o senhor me perguntava se eu estava feliz naquele prédio. E eu lhe dizia um sim cheio de tédio. Lembra-se, pai, seu filho se esforçava. Mas
Na verdade, não amava aquilo, nem sentia prazer em prosseguir, pois me via a viver no meu porvir uma tragicomédia em grande estilo. Ninguém pode forçar o seu destino sem receber amarga punição. E de fato, perdoe o seu menino, eu violentava a minha vocação. Até quando teria de arrastar os sintomas atrozes da alergia que o contato das leis me produzia? E foi aí que resolvi parar. Por favor, fixe em mim o olhar absorto e diga com mais calma, por favor, por que, meu pai, terei de ser doutor e batalhar por um direito torto? Quem estuda as precárias leis humanas, depois de conhecer as leis divinas, é que vê como há leis bem feceninas, com altas pretensões rabelesianas. Do catedraticismo caricato, típico exemplo é o caso de Lombroso, que reformou, num gesto corajoso, a tese vil do criminoso nato. Metapsiquicamente, já bem forte, Lombroso viu, com mente esclarecida, que há um código civil antes da vida, que há um código penal depois da morte. Direito é ciência elástica e eu acerto se disser que ele tem fracas raízes. Para um só caso, havendo 20 juízes, 20 sentenças haverá por certo. Foi bom assim, porque na lida insana, da vaidade cedendo ao longo assédio, eu iria cair sem mais remédio nessa arte sibilina da chicana. Há grandes advogados, expressões da justiça mais pura e mais preclara, mas isso nada prova nem aclara, porque regras não há sem exceções. Não quero ser doutor de tratantadas, e se um dia tiver de me formar, será para mais tarde reformar tantas aberrações codificadas. E além do mais, examinando o assunto, o grau doutor não honra mais ninguém. Creio até que não calha muito bem ao meu prezado orgulho já defunto. Às vezes, esse título, doutor, é um escárnio de treva em plena luz. Diremos, doutor Deus, doutor Jesus, seria, ó sim, o cúmulo do horror. A simples grandes homens é uma ofensa esse título vil tentar apor. Doutor Moisés, doutor Platão, doutor, para que continuar a lista extensa? Portanto, Pai, receba o meu abraço com todo esse respeito filial e peço-lhe por Deus, não leve a mal as tolices que penso e digo e faço. Poema do ex-futuro doutor. Caros amigos internautas, apesar de Zarur não ter feito questão de se tornar academicamente doutor, para nós ele sempre foi e sempre será doutor, mas de um doutorado divino, como veremos no soneto que apresentamos a seguir. Mas vamos contextualizar o fato. Houve uma época em que o jornal Última Hora do Rio de Janeiro publicou semanalmente, durante muito tempo, uma página inteira
contendo depoimentos de pessoas de todos os estratos sociais falando a respeito de Alcido Zarur. Eram, em geral, testemunhos de reconhecimento e gratidão ao trabalho missionário realizado por ele e que beneficiou a tudo e a todos neste imenso Brasil. Não faltaram, porém, os que perguntavam, naturalmente com uma ponta de inveja: por que tanta exaltação à figura de Zarur? Ele é apenas um radialista. Para esclarecer essa pequena parcela de pessoas inconformadas com o sucesso do fundador da LBV, escrevemos o seguinte soneto que Zarur mandou publicar no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 17 de junho de 1978. Doutor Zarur, Mário Frigério. Para que depoimentos magistrais falando de Zarur, um radialista? Essa pergunta faz, com voz trocista, a grei dos periféricos mentais. Há 2000 anos já, a história registra juízos também superficiais. Jesus é um carpinteiro, nada mais, e quer ser mais que o rei, o realista. Agora veio à luz toda a verdade. Aquele carpinteiro peregrino é o gênio criador da humanidade. E Zarur, nosso comunicador, é só doutor em direito divino. Há alguém neste planeta mais doutor? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.